A sua liberdade está com os dias contados. O Drex, a nova moeda digital brasileira, promete inovação, mas pode ter certeza que não será para o bem. A grande questão é, quais os impactos que ela pode ter na sua vida, como você pode se proteger e quanto tempo temos antes que tudo isso se torne realidade. Espero que com esse vídeo eu consiga te ajudar a repensar como você enxerga o dinheiro e a se preparar para um possível controle social, que infelizmente pode estar mais próximo do que você imagina. Eu dediquei várias horas de pesquisa para entender a fundo sobre esse tema e eu vou compartilhar tudo que eu aprendi com você. Então vamos para o vídeo. O Drex, a nova moeda digital do Brasil, começará a ser implementada no segundo semestre de 2025, e a primeira transação oficial já até foi feita. Isso significa que em apenas alguns meses estaremos em uma nova era de transações financeiras digitais. O Banco Central tem planos de realizar a implementação de forma gradual, começando com uma pequena parcela da população que será selecionada para testar o sistema. Esse processo inicial permitirá que o governo avalie o impacto do Drex em uma escala menor, enquanto se prepara para uma adoção ainda mais ampla nos próximos meses. No entanto, não se engane. Apesar de uma implementação gradual, a expectativa é de que o sistema seja expandido rapidamente, especialmente à medida que o Banco Central e as instituições financeiras ganham mais confiança no funcionamento. O objetivo é que em um futuro próximo, todos os brasileiros, sem exceção, sejam impactados diretamente por essa mudança. A implementação completa do Drex pode levar alguns anos, mas é notável que o governo está fazendo o máximo para acelerar esse processo, e eu acredito que a sua implementação se dará muito mais rapidamente do que imaginamos. Ou seja, podemos ver essa transação completa acontecendo em questões de meses. Essa nova moeda está sendo apresentada como uma inovação, porém, a verdade é que essa inovação pode apresentar sérios riscos para a nossa liberdade financeira e para a nossa privacidade. Para entender esses riscos, é fundamental que você entenda como o Drex funcionará. Quando eu comecei a estudar o Drex, a minha primeira impressão foi que, como o Pix já está em funcionamento, o governo já tem acesso a praticamente tudo que fazemos financeiramente. Eu achei que o Drex traria mudanças pequenas, talvez até mesmo insignificantes, e acredito que é exatamente essa narrativa que o governo quer que você compre. Afinal, já estamos acostumados a realizar transações digitais e sabemos que o governo monitora boa parte delas. Isso nos dá a falsa sensação de que não há muito mais a ser monitorado. No entanto, ao me aprofundar no assunto, eu percebi o quanto essa visão era simplista. O Drex não é apenas uma versão digital do real. Ele representa uma transformação estrutural no sistema financeiro e, longe de ser inofensivo, ele pode aumentar drasticamente a capacidade de vigilância do governo sobre nossas finanças. E isso não é o pior. O mais preocupante é que ele abre caminho para um controle sem precedentes, onde bloqueios, restrições e condições de uso para o seu próprio dinheiro deixam de ser mera teoria e passam a ser tecnicamente possíveis. Diferente do Pix, que apenas facilita a realização de pagamentos digitais, o Drex oferece ao governo ferramentas que vão além da transparência financeira. Com os chamados contratos inteligentes, ele introduz a possibilidade de imposições diretas, como travas automáticas ou condições específicas para o uso do seu próprio dinheiro. Isso significa que a digitalização do real não é apenas uma questão de modernização, é uma mudança que pode impactar profundamente a forma como usamos e controlamos nosso próprio dinheiro. De acordo com o Banco Central, o Drex nada mais é do que o real brasileiro em formato digital. Ele terá o mesmo valor e as mesmas garantias do real físico, e assim como hoje, será necessário recorrer a bancos ou instituições financeiras para acessá-lo e utilizá-lo. No entanto, há um detalhe importante nessa inovação: os contratos inteligentes. Esses contratos permitem que regras sejam definidas e executadas automaticamente dentro do próprio sistema financeiro, que é controlado pelo Banco Central. Na prática, isso pode significar que o seu dinheiro pode vir com condições anexadas, algo que nunca vimos antes. A minha impressão é que o Banco Central tenta simplificar ao máximo o conceito do Drex para que você acredite que ele é apenas uma versão digital do que já usamos. Mas, ao examinar mais de perto, fica claro que essa digitalização traz mudanças muito mais profundas e potencialmente perigosas. A ideia de que se trata apenas de modernização esconde os verdadeiros impactos dessa transformação no controle do dinheiro e na nossa liberdade financeira. Quando eu escrevi esse roteiro, eu juro que me deu a sensação que eu parecia um maluco falando, mas durante a pesquisa eu encontrei diversos fatos que sustentaram esses cenários. Por exemplo, em agosto de 2023, o desenvolvedor Pedro Magalhães, especialista em blockchain, descobriu que o real digital permitia acesso irrestrito do Banco Central ao seu dinheiro. Ele testou o projeto piloto do Drex, disponibilizado pelo próprio Banco Central, e descobriu que o modelo permite que a autoridade do sistema faça transferências de quantias para outras contas, desconte impostos diretamente dos rendimentos, decida por quanto tempo os recursos podem ser guardados, ou simplesmente congele todo o patrimônio digital de um usuário em questões de segundos.
Outro aspecto importante é que o projeto piloto também oferecia uma capacidade praticamente instantânea de rastreamento e acesso a toda e qualquer informação dos seus usuários por parte da autoridade central. Mas você pode se perguntar, isso já não acontece atualmente? Embora a maioria das transações financeiras no Brasil já seja de fato digital, como o Pix, o Drex representa uma nova forma de gerenciar o seu dinheiro. Essa é uma mudança estrutural, pois não é apenas um meio de pagamento. O dinheiro em sua conta é registrado como um crédito administrado pelos bancos comerciais. Esses bancos atuam como intermediários no sistema financeiro e são os responsáveis por sua conta. Se o governo quiser congelar ou confiscar os valores, ele precisa solicitar ao banco que opere essa ação, seguindo processos legais específicos. Com o Drex, o dinheiro digital será registrado diretamente na plataforma Drex. Isso significa que o governo terá um caminho direto para monitorar, regular e até mesmo restringir acessos ao dinheiro de cada cidadão, sem depender exclusivamente dos bancos. Hoje, as transações realizadas por meios digitais são processadas pelos bancos. O Banco Central supervisiona o sistema como um regulador, mas ele não tem um controle direto em tempo real sobre cada transação individual. Com o Drex, todas as transações realizadas com a moeda digital passarão pela plataforma Drex. Esse modelo dá ao Banco Central visibilidade imediata de todas as operações financeiras feitas com essa moeda. Essa visibilidade abre portas para um monitoramento que, ao meu ver, é apenas o primeiro passo. E não seja inocente de pensar, eu não estou fazendo nada de errado, pode vigiar o quanto quiser. Não sei se você lembra, mas você mora no Brasil. Nosso país baniu o Twitter por estar difundindo memes de um político, quer dizer, por não ter pago alguma coisa. Nosso país baniu a cotação do dólar no Google por nossa moeda estar derretendo e ainda está banida. Caso duvide, faça o teste. Em 2021, o Telegram foi banido por espalhar fake news sobre certos políticos e seus partidos. Não é raro termos abuso de poder onde vivemos, então não seja inocente ao ponto de pensar que você pode entregar toda a sua privacidade e esperar que ela não seja explorada. Mas como de fato ela pode ser explorada? Isso nos leva ao tópico 2, o que de fato esperar. Eu mesmo já tô por estar fazendo esse vídeo, mesmo que aqui seja apenas a minha opinião, mas vamos lá. O argumento para implementar sistemas como esse costuma ser a melhoria da eficiência, o combate ao crime ou a modernização do sistema financeiro. De fato, é verdade que a vigilância tem benefícios em áreas específicas, como evitar fraudes e rastrear recursos ilícitos. Mas sejamos sinceros, você já viu algum grande político ou empresário corrupto ser preso por causa da eficiência de rastrear um Pix? Pois é, voltando. O grande problema começa quando a vigilância deixa de ser um instrumento passivo e se torna uma ferramenta de controle. É nesse ponto que o risco se materializa. Afinal, quando o governo tem total visibilidade sobre as finanças, ele também ganha o poder de intervir diretamente. A vigilância por si só já é uma ameaça à privacidade, mas o que torna realmente perigosa é quando ela evolui para o controle. Com o Drex, o Banco Central terá a capacidade, em última instância, de intervir diretamente na sua vida financeira através de contratos inteligentes, que nada mais são do que regras. Esse poder centralizado é uma porta aberta para abusos, mesmo que a sua intenção inicial seja legítima. O ponto é, quando damos o poder de vigiar, o controle nunca está muito distante. E qual controle pode estar chegando? Essa é uma pergunta que precisamos encarar com seriedade, sem alarmismo, porém sem sermos ingênuos. Com o Drex, o Banco Central terá a capacidade de centralizar o poder financeiro de uma forma sem precedentes, e as implicações são assustadoras até mesmo para os céticos. Não é à toa que várias nações têm sido cautelosas em implementar a sua moeda digital, como o próprio governo dos Estados Unidos. Apesar de toda a tecnologia disponível, eles temem que um sistema como esse possa colocar em risco a liberdade individual. No coração desse debate está a questão de quem terá o controle sobre o dinheiro. Eles entendem que centralizar o poder financeiro diretamente no Estado pode comprometer os valores de privacidade e autonomia. Não me entenda mal, os Estados Unidos têm erros gravíssimos, porém, nesse ponto, eles não estão errados ao meu ver. Enquanto isso, no Brasil, estamos caminhando na direção oposta, cada vez mais próximos do modelo chinês, onde o controle é absoluto. Na China, o yuan digital não é apenas uma moeda digital, ele é uma ferramenta que o governo utiliza para monitorar e limitar a liberdade econômica dos seus cidadãos, desde bloquear compras específicas até determinar como e quando você pode gastar o seu dinheiro. E adivinhe só, quando o yuan digital foi lançado, ele foi promovido como uma inovação revolucionária, oferecendo facilidades de uso e prometendo combater crimes financeiros. O governo chinês não poupou esforços para apresentar a moeda como a solução para diversos problemas. Eles destacaram que o yuan digital tornaria os sistemas de pagamentos mais eficientes e inclusivos, além de criar uma alternativa segura para as transações digitais. Também afirmaram que a moeda iria garantir que até mesmo as pessoas sem acesso aos bancos pudessem usar o dinheiro digital. Outro ponto constantemente mencionado foi a luta contra atividades ilegais. A digitalização da moeda permitiria um rastreamento mais rigoroso, ajudando a combater crimes como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Por trás de todas essas promessas, o Yuan Digital deu ao governo chinês uma ferramenta sem precedentes para monitorar e controlar a vida financeira de cada cidadão. E pode acreditar, eles não pouparam aqueles que pensavam: pode vigiar, eu não tenho nada a esconder. A mesma tecnologia que supostamente protegeria os cidadãos e modernizaria o sistema financeiro deu ao Estado o poder de bloquear compras específicas, limitar transações e até decidir como e quando o dinheiro de uma pessoa poderia ser usado. Então, por mais que tudo tenha sido apresentado como uma inovação e segurança, o resultado foi o controle econômico quase total. Mas será que estamos caminhando na mesma direção? Curiosamente, o discurso que promove o Drex é assustadoramente parecido com o da China, quando lançou o Yuan Digital. Promessas de inovação, facilidade de uso, maior segurança e até combate ao crime, e assim por diante. Essas mesmas promessas abriram caminho para um nível de vigilância e controle sobre a população que vai muito além do que qualquer um imaginava. Durante a minha pesquisa, eu não pude não relacionar com o imposto do pecado. À primeira vista, parece legítimo entre aspas, porque é um imposto. Porém, o mesmo imposto já foi estendido para carros e aeronaves. Daqui a pouco, comprar Bitcoin, dólar ou até mesmo viajar para determinados países pode se tornar um pecado, pois claro, não te faz bem. Eu sinceramente não ficaria surpreso se para o bem da população você não pudesse mais, por exemplo, importar algo de outro país ou de uma determinada loja específica, se é que vocês me entendem. Com o Drex, bastaria um comando para implementar essas restrições. De um dia para o outro, você pode se ver proibido de comprar determinados produtos, ou até mesmo pagar taxas extras apenas por consumir algo que o governo considere inadequado. Netflix? Isso aqui é pecado, taxado em 100%. Vagabundo. E não para por aí. Esses contratos inteligentes que fazem parte do Drex podem ser programados para impor condições automáticas às suas transações. O governo poderia decidir que você só pode gastar o seu dinheiro em itens específicos, ou até mesmo bloquear transações que julguem desnecessárias. Parece exagero, a China já usa sistemas similares, mas claro, você tem até o final do mês para gastar o seu salário pelo seu próprio bem, para ajudar a economia a crescer. O governo estaria apenas ajudando você mesmo. O ponto é claro. A vigilância financeira que começa com promessas de segurança e eficiência abre caminhos para o controle total. E quando a liberdade começa a ser corroída, ela não volta sem luta. Estamos diante de uma escolha: avançar em direção ao futuro mais próximo da China, onde o Estado controla tudo, ou proteger os valores de privacidade e autonomia que deveriam ser os pilares de uma sociedade democrática. Tudo permanecer como está, infelizmente, a questão não é se o controle virá, mas quando. Então você se pergunta, como se proteger e se preparar para esse cenário? Se proteger do Drex é sobre preservar a sua liberdade e garantir que o controle do seu futuro permaneça em suas mãos. Hoje, eu vou compartilhar 3 estratégias que eu mesmo estou seguindo. Ações pensadas tanto para me preparar de forma individual, quanto para contribuir coletivamente na luta por um sistema financeiro mais justo e livre. Primeiro, se manifestar e resistir, mesmo que isso seja muito difícil. O primeiro passo para a proteção é conscientizar o maior número possível de pessoas sobre os riscos do Drex. Pode saber, tem gente que nem sabe que isso está vindo. Esse vídeo já é um exemplo de como podemos compartilhar informações e gerar reflexão. E por mais que isso coloque um alvo em nossas costas, é o que precisa ser feito. Mas você também pode agir nas redes sociais, participar de debates públicos e apoiar movimentos que defendem a liberdade econômica. A pressão popular é uma das formas mais eficazes de fazer o governo adotar uma abordagem mais equilibrada e transparente, pois a única coisa que os governantes temem é perder o poder. Se mais pessoas entenderem os impactos que o Drex pode causar, é mais provável que consigamos garantir que o sistema financeiro digital seja implementado de maneira que respeite os direitos individuais. Porém, não podemos contar apenas com isso, e com certeza é preciso de um plano B. Uma das melhores formas de se blindar, ao meu ver, é investir em determinadas criptomoedas, principalmente em Bitcoin. O Bitcoin é o antídoto perfeito contra o controle centralizado do dinheiro. Ao investir e manter o Bitcoin em sua carteira pessoal, você coloca o seu patrimônio em uma moeda descentralizada e resistente à censura. No caso do Drex ou de qualquer outra intervenção governamental, você pode garantir que o seu dinheiro ainda esteja seguro, longe do alcance de qualquer controle direto. Mas para realmente aproveitar o Bitcoin como uma ferramenta de liberdade financeira, é preciso entender como ele funciona, como comprá-lo de forma segura, como protegê-lo e principalmente como esconder os rastros caso precise. Se você sente que chegou a hora de agir, considere clicar no link do curso Mestre do Bitcoin na descrição. Esse é um curso que eu criei especialmente para iniciantes, com preço acessível e conteúdo direto ao ponto. Use ele para ter Bitcoin como um verdadeiro escudo contra o controle financeiro. Por último, investir em criptomoedas como o USDT e manter em sua carteira também é uma estratégia valiosa. O USDT é uma stablecoin atrelada ao dólar, o que oferece estabilidade e proteção contra a volatilidade do mercado. Ao manter essa moeda em uma carteira pessoal fora do sistema bancário tradicional, você se resguarda contra possíveis bloqueios ou restrições ao governo. Essa estratégia foi adotada em vários países como a Venezuela, onde as pessoas usaram stablecoins e criptomoedas para preservar seus ativos. Essa pode ser uma arma poderosa caso você não queira se expor à volatilidade do Bitcoin.
e muitas pessoas já usaram e usam essa estratégia em países com um controle excessivo. Mas ressalto, em qualquer estratégia verifique se está fazendo tudo legalmente. E lembre-se, a liberdade financeira não é algo que deve ser dado a você, é algo que você deve conquistar e proteger. Vivemos em tempos de grandes mudanças, mas também de grandes oportunidades. O Drex pode ser uma ameaça à nossa liberdade, mas isso pode te preparar para um futuro mais seguro e livre. O controle pode parecer eminente, mas a boa notícia é que ele não precisa ser o seu destino. Ao tomar o controle da sua própria vida financeira, você está fazendo mais do que se proteger, você está garantindo que a sua liberdade não seja controlada por ninguém. Não espere que as mudanças venham sem que você tome uma atitude. O conhecimento irá te permitir que você tome decisões mais inteligentes, seguras e, acima de tudo, mais livres. Então não se esqueça, o seu futuro é apenas seu. Cabe a você construí-lo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso e até breve.